Tudo que você disser poderá e será usado contra você no tribunal. Já ouviram essa expressão? Essa expressão é muito comum em filmes, mas ela é a mais pura realidade. E quem se explicou demais foi Alexandre de Moraes. E ele caiu do cavalo. Aparentemente ele está sendo descartado pelo sistema, já não é mais útil ao sistema. Já conseguiram tirar o Bolsonaro do caminho, já viram que não vão segurar a direita porque a direita já tem uma outra possibilidade. Então Alexandre de Moraes, o Leviatã está crescendo demais, está ficando insustentável. Como disse a própria jornalista da Globo, agora o Moraes já pode maneirar. Malvadões e malvadonas, vamos avaliar essa história aqui juntos, porque o ministro enrolou a corda no pescoço e ele mesmo jogou lá em cima na árvore. Só falta alguém puxar. Vamos lá, qual que é a regra de ouro da advocacia criminal e da malandragem corporativa? Desculpem a bagunça, mas o negócio aqui está daquele jeito. A regra de ouro da advocacia criminal e da malandragem corporativa é a mesma. Quem se explica demais se incrimina. Alexandre de Moraes esqueceu que não estava numa sessão do STF, onde ele corta o microfone de quem discorda dele. Ele tentou dar um habeas corpus para a própria narrativa, mas acabou assinando a confissão de culpa. Emitir duas notas contraditórias em 24 horas não é transparência. É o eletrocardiograma de quem sabe que foi pego no pulo. Eles não têm como explicar essa história. Alexandre de Moraes envolvida até o pescoço no caso do Banco Master. E se fosse a mulher de um presidente, a mulher do presidente do Senado, o que faria o Alexandre de Moraes? Certamente ele daria 48 horas para elas explicarem um contrato deste montante. Eu já disse para vocês aqui que, na minha visão, isso é só uma pequena parte do que foi retirado por todas essas pessoas do Banco Master, porque este foi um negócio que foi protegido por pessoas extremamente importantes lá de Brasília, pois o banco estava negociando com o banco do governo. Olha só, vamos traduzir essa história. A Guerra das Notas. Vamos dissecar o teatro burocrático que aconteceu nas últimas 24 horas. A primeira nota, a cortina de fumaça. Se você está vendo o short, já venha para o vídeo longo, porque aqui nós vamos dissecar esse assunto. A primeira nota é a cortina de fumaça. O que ele disse? Me reuni com Galípolo e banqueiros do Itaú, do Bradesco e outros para falar exclusivamente da Magnitsky. A tradução: eu usei o meu cargo público para tratar de um problema pessoal, as sanções dos Estados Unidos, e eu estou usando isso como um álibi para justificar porque eu estava despachando com o regulador bancário. A segunda nota, o recuo tático. O que ele disse às 21h26 e corrigiu a lista de presença e trocou os nomes dos bancos, negou veementemente ter ligações telefônicas, negando as 4 a 6 chamadas relatadas pela imprensa e negou tratar da venda do Banco Master. Claro, esse contratinho de 129 milhões lá em casa, eu não vou falar nada, minha mulher não sabe dessas coisas, essas contas pequenas lá em casa, ela em casa é com a minha mulher, não é comigo. Vamos lá. Qual que é a tradução? O clássico, o erro material freudiano. Ao corrigir detalhes irrelevantes sobre quem estava na sala e negar especificamente os telefonemas, ele validou a apuração. Se a reunião era oficial e republicana, por que não estava na agenda do Galípolo? Se era sobre a Magnitsky, por que ligar 6 vezes para o presidente do Banco Central em um único dia? Fala para nós. A emenda saiu pior do que o soneto. Eu já ouvi muito isso na minha vida. Qual que é a autópsia deste fato? A avaliação psicológica é a síndrome de Luís XIV. Psicologicamente, estamos vendo o colapso do complexo da divindade. Olha, vou repetir. Psicologicamente, estamos vendo o colapso do complexo da divindade. Ele achava que ele era Deus, porque quando alguém falava alguma coisa, ele 48 horas para se explicar. Tá aqui, a verdade sou eu sou a expressão da verdade. É o grande irmão do livro 1984. Se você não leu esse livro, se você nem viu o filme, ou pelo menos vê o filme, entre no YouTube que certamente tem gratuito.
Veja o filme 1984 e veja se você repara lá algo que é muito similar à nossa realidade aqui hoje. Vamos lá. Negação da realidade fática. Também tem um outro cidadão que está nesse mesmo problema, hein? É o Lula negando os fatos do filho. Mas vamos lá. Negação da realidade fática. Moraes opera na lógica de que a verdade é o que consta nos autos. E como é ele que redige os autos, ele cria a verdade. Mas o mercado não opera por autos, ele opera por fetch logs. O desespero narcísico. A segunda nota. Tentando corrigir detalhes e negar telefonemas que as operadoras podem provar em 5 minutos, mostra que ele perdeu o controle emocional. Ele não está acostumado a ser auditado. É a reação típica do CEO intocável quando o compliance finalmente bate a sua porta. Qual que é a avaliação mercadológica? O risco sistêmico institucional. Para a Faria Lima e investidores sérios, o recado foi desastroso. Faria Lima, meu amigo, cutucou Faria Lima, pode esperar. Já vieram todas as redes de TV para cima dele, o sistema está descartando o Moraes. Moraes já foi útil por um tempo e agora não é mais, porque se voltou contra eles. Então o que eles farão? Eles vão tirar o Moraes de lá. Só espera, sabe por quê? Porque isso vai abrir mais uma vaga no STF pro Lula colocar mais um cupincha dele lá. Vamos lá. Não pensa que as coisas são à toa, não. Vai tirar o Moraes e vai ficar bom. Não, filha, vai tirar o Moraes, pode pôr coisa muito pior lá. Olha só, como é o Flávio Dino, que é um comunista declarado. Vamos lá. Captura regulatória. O Banco Central, o Galípolo, confirmou as reuniões, mas ficou quieto sobre o conteúdo. Isso grita que o regulador é refém. Se o FTF pauta o Banco Central por telefone para salvar um banco de um amigo, o amigo do amigo, o amigo que a esposa presta serviço, peraí, então ele está realmente atuando como advogado, fazendo uma advocacia administrativa. Ele corre em crime, ele tem que ser empichado. Isso não é brincadeira. Não existe análise de risco de crédito no Brasil. Existe análise de risco político. Esta é a visão que nós passamos para os investidores. Qual que é a precificação da taxa de proteção? O mercado entendeu que para operar o banco médio no Brasil, o ativo mais valioso não é a liquidez, é o contrato com o escritório certo. Isso distorce a concorrência. O Banco Master, que deveria ter sido liquidado, ganha sobrevida artificial e agora o Banco Central vem dizer que eles anteciparam a liquidação, contaminando todo o sistema com ativos podres, enquanto os bancos sérios pagam a conta do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Qual que é a virada pragmática aqui? Para você, empresário malvadão, a lição é clara. Onde há fumaça, há queima de arquivos. A confusão nas notas oficiais é o sinal de fumaça. O incêndio é a credibilidade das instituições, que já é zero. O que fazer hoje? Auditoria de contraparte. Se você tem dinheiro ou recebíveis em operações travadas em bancos médios que cresceram 1000% em 2 anos sem explicação lógica, como foi o Master, sai fora. O risco de intervenção súbita aumentou. Quando a briga chega nesse nível de exposição pública, alguém vai ser entregue como um boi de piranha para acalmar a opinião pública. Não seja o correntista desse boi. Meu amigo, gostaria que eu analisasse e trouxesse para vocês o balanço dos principais bancos médios para identificar quais têm posição tóxica semelhante ao Banco Master e como você deve proteger o seu caixa dessa possível quebra em cadeia. Entenderam que isso gera um problema para o mercado? Adivinha quem vai pagar a conta de novo? Nós. Chega, Alexandre de Moraes, chega, STF, vocês têm que sair fora daí. Tá na cara que vocês são o braço jurídico da máfia. Vocês têm que sair fora daí. O Alexandre de Moraes é o primeiro, mas tem que ser feita uma limpa. Carmen Lúcia, o Dino, o Toffoli, que tudo que ele pega é o amigo do meu pai, ele enfia debaixo do banquinho dele, senta em cima. Acabou, STF. Acabou.
Brasil, o nosso inimigo nunca esteve tão fragilizado. Nosso inimigo nem é o Congresso é uma cambada de inútil. Nosso maior inimigo, nosso maior risco está aí. Pessoas estão presas, pessoas morreram. Eu desejo que você tenha um Natal infernal, Alexandre de Moraes. Eu desejo mesmo é que o demônio faça uma visita para sua família. Está entendendo? Você causou a morte das pessoas, você está causando quase a morte do Bolsonaro, impedindo que o cara faça até a cirurgia. Agora você virou até médico, você faz as avaliações. Onde já se viu? Você é o nosso inimigo público número 1 declarado. Finalmente essa imprensa lixo acordou. Todos, menos o SBT, né? O SPT. O SPT foi o único que não falou dele. Por quê? Porque estava lá de braços abertos para ele nesses dias. Acorda, povo brasileiro, chegou a nossa hora. Hoje é Natal, vamos comemorar que o menino Jesus esteja na sua casa. E que na sua casa, Alexandre de Moraes, vá o Satanás visitar vocês. Malvadões e malvadonas, perdoe o meu desabafo, mas eu não suporto mais. Nós temos que limpar o nosso país e fazer a nossa vida andar. Nosso país é riquíssimo e nós podemos e devemos prosperar. Se isso nos atrapalha, se isso vai entrar na nossa jugular a partir de janeiro, com tudo que esse governo já inventou de moda para tomar o nosso patrimônio, que esse seja o princípio da limpeza. Estranho o Lula querer que ele saia de lá, mas é como eu disse, vai abrir mais uma vaga para os amiguinhos dele. Alexandre de Moraes, tenha um Natal infernal.